Olá, muito boa tarde. Está de volta ao programa Eclésia, que neste dia dedica a sua atenção à proposta bíblica para o próximo domingo, mas não só. Está hoje entre nós o Padre Ricardo Marques, que é missionário da Boa Nova e vigário episcopal para a região urbana em Pemba, essa região martirizada no norte de Moçambique. Boa tarde, Padre Ricardo. Obrigado por ter vindo aqui até ao programa Eclésia. Está por Portugal, agora há alguns dias, vindo dessa região norte de Moçambique, que nos tem entrado pelas piores razões, casa dentro, pelos noticiários, e começo por lhe perguntar como é que está a situação neste momento na região de Pemba e mais acima norte de Moçambique. Bem, antes de mais, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui convosco no programa Eclésia. A situação em Moçambique continua, ou melhor, a situação em Cabo Delgado continua muito delicada. De facto, agora recentemente temos assistido a alguma intervenção militar no norte da província, porém a situação em geral agravou-se porque os números, como já tive a ocasião de outrora também escrever, são números avassaladores, continuam a ser números avassaladores. Mais de 800 mil deslocados, portanto, os níveis de pobreza e de miséria são realmente assustadores. A situação que se vive é numa aparente acalmia, no entanto, a insegurança ainda é muito grande. As pessoas querem regressar às suas terras, mas estamos vivendo num ambiente de muita insegurança e imprevisibilidade. É uma situação, digamos, pelo ponto de vista da segurança, como dizia, imprevisível. Depois esta também é também uma região do território de Moçambique particularmente disputada por interesses económicos, não é? Por riquezas Sim. naturais e Sim. que há muita vontade de explorar ali determinados recursos, o que também, podendo contribuir para a riqueza das populações, também tem contribuído para a instabilidade do lugar, não é? Pois, estamos a falar de uma região rica, justamente como disse, em recursos naturais. O gás, de que se fala, aliás, é uma das maiores bolsas de gás natural de toda a África. Depois também o petróleo. É abundante em pedras preciosas, portanto, é muito rico em recursos materiais. As motivações que terão levado a este conflito são diversas. Mas, naturalmente, que a questão económica impõe-se. São muitos os interesses, há muito dinheiro e, portanto, há muitos interessados. E essa, com certeza, será uma das muitas motivações que ali estão presentes, com certeza. Como é que tem sido o papel da Igreja Católica junto destas pessoas, neste lugar onde há uma violência associada a um determinado extremismo islâmico? É assim que são identificados estes agressores. Até que ponto, e sabendo nós que há é significativa também a presença muçulmana entre a população moçambicana, até que ponto é que este clima de tensão não tem ajudado a crispar algumas diferenças também naquele convívio interreligioso que se conseguia? Bom, antes de mais, de facto, como disse, o islamismo, no caso de Cabo Delgado, é maioritário. No entanto, as relações entre os cristãos e os muçulmanos, desde há muito, se caracterizam por serem muito pacíficas. Este é, portanto, um fenómeno que é estranho tanto para nós cristãos como para os próprios muçulmanos residentes nesta província de Cabo Delgado. Aliás, não é a primeira vez que cristãos e muçulmanos se têm unido justamente para, de alguma maneira, se manifestarem de forma solidária contra este tipo de atuação. Depois, nós, enquanto Igreja, antes de mais, nós procuramos ser a presença junto daqueles que mais sofrem. É o que nós, maioritariamente, nós podemos fazer, antes de mais, estar com aqueles que sofrem e ser a voz daqueles que não têm voz. E depois, no contexto também daquilo que é a nossa missão, nós procuramos, de alguma maneira, minorar o sofrimento daquelas pessoas. É muito difícil, estamos a falar de números muito grandes,
Não conseguimos alcançar nem sequer um terço de toda a população, mas procuramos pouco a pouco ir ajudando as pessoas através de alimentação, de assistência psicológica. Sei que tem promovido, quando estava no território, também há alguma solidariedade entre comunidades cristãs portuguesas e outras do norte de Moçambique, que no sentido de enviarem algum apoio, isso é fundamental. Aconteceu? Sim, aconteceu e é fundamental, porque na verdade se nós conseguimos fazer alguma coisa é justamente com esta dita solidariedade. Aliás, eu tenho testemunhado muito o esforço que as comunidades cristãs portuguesas têm feito e que nos têm chegado a nós, em Cabo Delgado, no Diocese de Pema, por intermédio de várias organizações, também da minha própria congregação que pertence, Missões da Boa Nova, tem sido um apoio fundamental. Como é que é viver neste lugar o espírito da missão? Um dia, vocacionalmente, fez uma opção de vida, não é? Vocacional, escolheu servir a Igreja, mas servi-la de uma forma diferente, sendo missionário e partindo. E olhando para trás, o que é que diz hoje, não é? Desta sua opção que o levou a zonas complicadas, difíceis, onde se depara diariamente com o sofrimento? Bom, antes de mais, eu quero dizer que me sinto muito feliz, né, porque sinto-me muito útil, não é? E, na verdade, esta experiência tem sido uma experiência intensa. É uma experiência de limite, de fronteira, de periferia, como diz o Papa. E, ao mesmo tempo, desafiante. Cada dia é um dia, é uma nova descoberta. É certo que nós vivemos, como disse, num ambiente difícil, complexo, mas também simultaneamente desafiante e cativante. E onde realmente nós sentimos que a cada passo, cada gesto que nós conseguimos fazer tem um profundo significado na vida daqueles que nós acompanhamos. E isso para mim significa muito. Aliás, vivendo também um bocadinho desta dimensão da missionária da Igreja, este ser missionário, eu creio que é justamente isso. É onde quer que nós estejamos, nós temos também um bocadinho a capacidade de, a cada momento, a cada instante, de fazer estes gestos significativos onde quer que a gente esteja. É também esta preocupação de estar junto dos frágeis e estar ali, como se costuma dizer, não apenas para salvar almas, mas para recuperar o homem todo, em todas as suas circunstâncias de vida. A evangelização é isto mesmo, é a promoção integral, é o desenvolvimento integral da pessoa. O nosso trabalho é vasto, sem distinção. Nós estamos a ter num ambiente minoritário em termos de cristianismo, mas o nosso trabalho é abrangente. Não fazemos distinção nem de raça, nem de cor, nem de religião. E justamente o nosso grande objetivo, acima de tudo, é a promoção integral da pessoa, seja ela quem for. E creio que o cristianismo passa muito por aí. E isso acontece de forma muito concreta nos diversos projetos de solidariedade que têm no terreno, não é? E que vão em funcionamento e alimentando diariamente. Certo. Não é? Nós temos diversos projetos, como referiu, que vão desde ajuda a crianças nas faixas etárias de até aos 5 anos, agora mais recentemente com esta questão dos deslocados, onde a primeira necessidade é naturalmente a comida, bens e produtos de primeira necessidade, mas depois também, como referiu, o apoio psicológico e depois também toda aquela dimensão da valorização da pessoa humana. Nós estamos trabalhando em várias vertentes, desde cursos práticos, alfabetização, etc. Portanto, sempre visando o crescimento pessoal e humano e espiritual de cada um. Padre Ricardo Marques, ficamos assim com um retrato do que está a acontecer neste momento no norte de Moçambique e também principalmente do trabalho que ali desenvolvem, os missionários da Boa Nova, mas outras presenças de igreja também por ali acontecem. É um viver o Evangelho no concreto da vida. E agora olhamos precisamente esta proposta também de Evangelho que nos vai chegar no próximo domingo, no 28º domingo do Tempo Comum. Proponho agora que escutemos o Evangelho de Marcos para este domingo.
Naquele tempo ia Jesus pôr-se a caminho quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem poderá então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Padre Ricardo, estamos aqui neste Evangelho de Marcos também, digamos, um pouco do impulso missionário, não é? De alguém que um dia na sua vida também tem que deixar para trás muita coisa e optar por valores, por entrega, por amar o próximo. Foi um bocadinho esta escolha de algo diferente do que aquilo que são os bens deste mundo, os bens perecíveis. Passa por aí um bocadinho o desafio que nos chega neste Evangelho. Sim, eu estava escutando ao escutar ao recordar este trecho. De facto é um trecho lindíssimo e profundo, né? Que todos nós somos convidados, mesmo em família, a escutar, a ler e meditar. Ele provoca, porque o evangelista desde o princípio nos coloca um caminho com Jesus e exorta-nos a refletir justamente o que é que significa seguir Jesus. E vamos vendo que ao longo desse caminho nós temos de facto escolhas. Nós vamos decidindo a cada momento. E eis que este homem se aproxima de Jesus e faz esta pergunta fundamental, que é necessária para ter a vida eterna. Desde logo há um equívoco que eu creio que nós devemos desmontar a nossa cabeça e o nosso coração, é que a vida eterna não é uma questão de mérito, porque Deus oferece a vida eterna a toda a gente. A nós é requerida justamente esta escolha entre escolher seguir Jesus e, portanto, a vida eterna, ou simplesmente recusar Jesus. Somos livres. Quem faz a escolha por Jesus, naturalmente, que é uma escolha, não é fácil, implica despojamento pessoal, implica que o nosso coração, nós saibamos situar bem as prioridades do nosso coração, não é? E desligarmos daquilo que nos é inútil para ligarmos àquilo que é fundamental, o seguimento de Jesus. E o mundo hoje em dia não facilita nada essas escolhas. Pois, houve-se muitas vozes, de facto, mas o discernimento também é justamente isso. No meio do mundo, nós, com discernimento, irmos pouco a pouco entendendo aquilo que é a voz de Deus e o projeto de Deus para nós. E depois também nós escolhermos seguir aquilo que Deus nos propõe. Não é? Foi difícil, num dia na sua vida, também fazer esta escolha vocacional, sabendo que deixava para trás uma vida, se calhar, em territórios mais confortáveis, com mais recursos, e optar por uma missão que o projetava para zonas difíceis? Bem, a escolha não foi uma escolha do momento. Foi trabalhada. Trabalhado, assim, não foi assim no momento. Aliás, eu antes de ir para o seminário, eu também trabalhei.
Portanto, fui professor e dediquei-me a outras áreas também. Portanto, isto foi um discernimento progressivo, né? Progressivo. Embora no meu horizonte sempre tivesse este fascínio por África. Sempre, confesso, sempre numa razão ou outra, sempre tive este fascínio. A escolha fácil não foi. Mas foi e continua a ser uma escolha feliz. Porque estas escolhas não se fazem num momento, nem terminam num momento. Nós vamos continuando a fazê-las dia após dia. E como disse, fácil não é fácil escolher, mas é uma escolha feliz, uma escolha feliz. Exatamente. Vamos avançar aqui. A primeira leitura, retirada do livro da Sabedoria, e como o próprio nome do livro nos refere, fala precisamente da sabedoria. Hoje não se fala muito, mas na antiguidade, e a leitura fala-nos disso, a sabedoria era dos bens mais pedidos por quem tinha a missão de governar, de estar à frente de uma sociedade. É tida como das maiores riquezas, a sabedoria. E eu creio que ainda hoje deveria ser tida como tal. Nós hoje pegamos-nos a muita coisa que não interessa. O prestígio, o dinheiro, o poder, e até temos confusão justamente desta dita sabedoria. Pensamos tratar-se de algum tipo de conhecimento. Na verdade, esta sabedoria é outra sabedoria, é um tesouro. É um tesouro, porque a sabedoria bíblica é a luz que é uma luz que ilumina o nosso caminho. Hoje chamar-lhe-íamos discernimento, talvez iluminação do espírito, para que justamente nas coisas que falámos há pouco, nós tenhamos esse discernimento. Saibamos escolher a cada momento aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz verdadeira felicidade. A sabedoria nada tem a ver com a esperteza. Não, nada. Nada. Sim. É mesmo este posicionamento inteligente perante as coisas do mundo também, vendo sempre um itinerário que não se realiza apenas no benefício próprio, mas sim a projetar-se sempre em direção ao próximo. E como disse há pouco, este discernimento, esta projeção, hoje em dia é fundamental, dada a quantidade de ofertas que o mundo nos oferece. E portanto, é necessário que haja justamente este discernimento para saber escolher bem aquilo que deve ser o nosso caminho diante das ofertas que o mundo nos oferece. Avançando para a segunda leitura da Epístola aos Hebreus, fala-nos da Palavra de Deus e fala-nos da Palavra de Deus não como um ruído que se escuta, mas como algo que produz e tem as suas consequências e tem a sua eficácia. Justo. E antes de mais, como disse também muito bem, uma diferença muito, muito importante entre ouvir e escutar. A escuta da Palavra de Deus é fundamental. Significa que ouvimos, que meditamos, mas que depois que a colocamos no nosso coração. E quando colocamos no nosso coração, ela produz sempre o seu efeito. Que não é outro senão a nossa renovação interior, a nossa transformação total. É o deixarmos de parte aquilo que é o homem velho, aquilo que nos arrasta para a escuridão, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas intransigências, a nossa autossuficiência, para nos levar justamente para o caminho da verdade e da vida. É uma palavra que nos leva a ser muito transparentes, muito verdadeiros, não é? Sem subterfúgios. Esta Sim. palavra que nos chega de Deus quer-nos projetados para os outros, mas sinceros e verdadeiros. Não é? Sim, porque o cristão é justamente isso. O cristão é o homem de Deus, mas que é sempre pela verdade. E aquilo que é sempre pela verdade deve escutar também aquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus. É uma preocupação também do missionário. O missionário que está em terreno de missão e faz essa experiência cotidianamente e numa região difícil como é o norte de Moçambique, é alguém em quem estão postas as atenções das pessoas. Tem que ser um exemplo. Pode trabalhar uma vida inteira junto daquelas pessoas, mas uma atitude, um gesto pode destruir o trabalho de anos, não é assim? Sim. Como disse muito bem, mesmo até na relação com o povo que é simples e acolhedor, este ser pela verdade é fundamental. A confiança com o povo conquista-se justamente pela... As pessoas reconhecem muito isso, não é? Reconhecem muito. E é interessante que
são as próprias pessoas que nos ajudam realmente a ser missionários. Quando percebem que, de facto, que nós estamos com a mais reta intenção, procuramos ser homens de Deus, que é justamente isso que as pessoas esperam de nós, não espera outra coisa senão isso, e acima de tudo, somos sempre pela verdade. Às vezes é difícil porque sempre vamos encontrar, por vezes, quem não goste muito da verdade. Nós não estamos propriamente para provocar ninguém no mau sentido, mas o homem de Deus é sempre a verdade e a Igreja... E pela justiça. E pela justiça, isso mesmo. E a Igreja é sempre a voz da verdade. O próprio Dom Luís, o anterior Bispo de Pemba, ele muitas vezes dizia isto, que a voz da Igreja nunca pode ser silenciada porque ela é a voz da verdade. E esse podemos dizer que é um seu lema de vida, que procura ter sempre muito presente em cada dia de missionário. É fundamental para conseguirmos fazer alguma coisa com o povo e ajudar. Na verdade, é isso que espera de nós. E nós tentamos ser a cada dia que passa. Estamos no Outubro Missionário, é um mês em que a Igreja se mobiliza também em oração e em proximidade e em tentar perceber e aprender o que fazem os missionários. E uma missão que também hoje se joga aqui no nosso contexto é importante também para quem está no terreno, nos territórios de missão, perceber que há toda uma Igreja a rezar por quem lá está e unida. É fundamental. É fundamental porque a Igreja é isto mesmo, a Igreja onde quer que nós estejamos, não é? A Igreja de todo lado. E, portanto, essa dimensão da oração para nós também é realmente fundamental, sim. Padre Ricardo Marques, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa Eclésia, partilhar esta experiência de trabalho duro, difícil, mas também apaixonante, no norte de Moçambique, uma zona que sabemos que neste momento é particularmente desafiante. Obrigado pela sua partilha também aqui neste Outubro Missionário. E eu que agradeço a oportunidade. A terminar, deixo ainda esse convite para que acompanhe mais logo o programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.